muita dúvida assim, que hora que eu entro com fio liso, que hora que eu entro com fio especulado, se eu trabalho os dois ao mesmo tempo, se eu faço a mesma consulta eu coloco os dois, se eu uso primeiro um, depois o outro. Então eu resolvi fazer uma live sobre fios pra gente bater um papo, e aí vocês vão colocando aí a dúvida de vocês, tá bom? Que eu vou respondendo. Então é assim, quem quiser participar lá da minha lista VIP, né, não esquece que é só ir lá na bio do Instagram, me mandar um oi, tá bom? Que eu acrescento um número na lista VIP. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou contar pra vocês. Essa semana uma amiga minha falou assim pra mim, semana passada, lá em Vitória inclusive: Lara, como que você é ortodontista, veio parar na ROF e tá, né, praticamente parando de clínica na ortodontia, mudou completamente aí, então como que aconteceu? Na verdade eu entrei na ROF porque eu fui buscar um tratamento pra mim, né? Eu tava aí com a minha pele trincando. Oi Gui, a live vai ficar salva assim, tá? Por 24 horas. Tava trincando a minha pele e eu comecei a procurar alguns profissionais para tratar da minha pele. A minha mãe se incomodava demais com a minha pele, toda hora ela falava: você precisa ir atrás, você precisa ir atrás para tratar essa pele. E eu procurei vários profissionais, e os profissionais, eu tinha trincas no meio da bochecha. E os profissionais falavam: ah, eu não posso preencher essa região, então eu não tenho como fazer. Não tenho o que fazer. E eu inconformada. Até que eu vi um anúncio de cursos de fios de PDO, eu comecei pelos fios, inclusive, na ROF, e um curso de fios de PDO. E quando eu li lá o anúncio, para rugas finas, para melhorar a qualidade de pele, eu falei: vou atrás disso para procurar um tratamento para mim. E aí, cheguei lá, já saí na primeira clínica com 24 fios no rosto. Oi Liz, saudades também. E aí fui fazer a reciclagem. Quando eu fui fazer a reciclagem foi quando eu conheci a Lu, né, a Luciene Martins de Vitória, que dá aula comigo. A gente se conheceu na reciclagem de fios. Saí da reciclagem de fios com mais 24 fios no rosto, então ao total 48 fios. E eu consegui resolver, ter uma boa melhora da minha qualidade de pele, das minhas trincas na minha bochecha. E aí eu me encantei e comecei a entrar para esse mundo da ROF. Aí Luciene me convidou, ela já estava há um tempo a mais que eu nesse mundo, me convidou para dar aula com ela. Como eu tenho mestrado, eu comecei a receber alguns convites para dar aula. E aí quando eu vi, eu falei: bom, já estou atolada na ROF agora. Aí fui fazer a pós-graduação, fui fazer outros cursos paralelos. E só, gente, que não dá para fazer duas, se dedicar a se atualizar ao mesmo tempo para duas áreas, impossível. Então, muitas vezes eu recebi agora congressos da ortodontia e eu tive que optar, não dava para eu ir no congresso da ortodontia, porque ou eu estava dando aula ou eu estava fazendo um curso na área de ROF. Então, assim, na verdade, a vida foi me encaminhando para isso. E meus pais são professores, então acho que tá no sangue, eu gosto muito de dar aula. E aí acabou assim que eu me envolvi muito, tanto clinicamente como na parte de dar aula, esses cursos que a gente vem dando, pós-graduação. E aí a gente começou e aí eu tô largando a orto, clinico muito pouco, faço orto 4 a 5 vezes por mês só, e o restante todo eu tô na ROF. Tá? Então foi assim que eu entrei para esse mundo da ROF. Tá uma festa aí, hein, Dani? O vinho deve estar rolando solto, né? Todo mundo aí na sua casa, tomando uns drinks aí, assistindo a live. Vamos lá, vamos começar então, tá? Então, em quais situações, nós vamos discutir em quais situações clínicas a gente faz a opção pelo fio de PDO ou pelo fio especulado. E no final da live eu vou falar para vocês qual é... Oi Zilu, linda! Vou falar para vocês qual é o protocolo que eu uso de fio especulado, o protocolo mínimo que eu uso de fio especulado. Se o paciente falar para mim: olha, Lara, eu não tenho condições para esse protocolo, então eu nem entro com fio,
porque senão a gente não vai ter resultado e o paciente vai voltar falando que pagou e não viu resultado nenhum. Então, se não tem condições de fazer o protocolo mínimo, é melhor não fazer o tratamento e lançar mão de outras terapias. Oi, Dé, saudade, hein? Então, o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que saber é se a gente vai tratar a pele ou se a gente está mais preocupado com a ptose tecidual. Quando eu uso o PDO numa primeira fase de tratamento para tratar a pele, a pessoa chega com uma pele com falta de viço, uma pele flácida, eu gosto muito de usar o fio de PDO. Ele não é o melhor bioestimulador em termos de espessura dérmica, mas ele melhora muito e a gente também tem um ganho de espessura dérmica com o fio PDO. Só que ele é completamente dependente do número de fios que você vai usar, da malha de fios que você vai fazer. Então, quando eu vou trabalhar pele, eu trabalho com malha de fios. A gente faz uma malha, quanto maior a malha e maior o número de fios que eu uso, maior vai ser o meu resultado bioestimulador desse fio, tá certo? Agora, eu tenho uma ptose tecidual e eu vou tratar essa ptose tecidual, o que eu faço? Eu posso trabalhar, por exemplo, só com fio espiculado, que ele também é um bioestimulador de colágeno, só que a gente trabalha com menor quantidade de fio e a gente insere nos vetores que a gente quer fazer um reposicionamento tecidual, tá certo? Ou a gente pode trabalhar os dois juntos e pode trabalhar na mesma sessão o fio espiculado e o fio liso? Sim, a gente pode trabalhar na mesma sessão, só que isso eu faço como? Quando eu estou trabalhando lá o espiculado para fazer reposicionamento de tecidual e junto com ele eu coloco o fio PDO. Por quê? Porque antes de colocar o fio espiculado de PDO, eu gosto de fazer a toxina do terço inferior da face, porque é aquilo que eu falei, você quer reposicionar o tecido lá para cima, só que você tem toda uma musculatura aqui puxando isso para baixo, né? Fazendo uma pitose, fazendo uma força ao contrário do que você quer. Então aí eu faço esse terço inferior da face com toxina, relaxa essa musculatura depressora e aí eu vou fazer o reposicionamento tecidual, tá certo? E se não, eu faço fio PDO, primeira fase, estou tratando pele. Aí eu faço a parte de toxina e aí depois eu entro com o fio espiculado para reposicionar tecido. Isso é o protocolo que eu uso, tá certo? Existem aí milhões de protocolos de fios, tá? Vamos lá. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado em relação aos fios é essa história desse nome desse fio, né? Que na verdade eu falo que esse nome é ingrato para a gente trabalhar no consultório, porque eles são chamados de fios de sustentação. Mas na verdade, quando a gente fala para o paciente, eu vou te colocar um fio de sustentação, o que ele imagina? Que eu vou sustentar e vai ficar ali sustentado aquele tecido, né? Ele vai ficar pendurado no cabide e não é o que acontece, porque existe uma acomodação tecidual. Então ele sai de lá todo esticado realmente, mas depois esse tecido ele vai se acomodar, porque esses fios que a gente coloca no consultório, esses espiculados, eles são o que? Eles são colocados na hipoderme, né? E eles não são ancorados nem em músculo, nem em tecido ósseo, né? Eles ficam somente ali na hipoderme mesmo. Então o que acontece? Ocorre essa acomodação. É super importante explicar isso para o paciente, porque senão a expectativa fica muito alta e aí a gente não vai conseguir deixar ele esticado daquele jeito. Muitas vezes, porque quando o paciente faz assim, ó, que é isso aqui, o que a gente tem é um excesso de pele que ele está puxando. E esse excesso de pele a gente só consegue tirar cirurgicamente e melhorar bastante essa flacidez com os bioestimuladores. Então é super importante a gente conseguir passar essa expectativa de tratamento para o paciente, tá certo? Quais são realmente os resultados que nós vamos conseguir atingir com esses fios, tá?
quando que a gente vai ter os melhores resultados? O fio especulado, se ele causa uma superficialização e fica ali, fica como se a pele estivesse enrugado, isso é muito desagradável para o paciente, né? Porque fica ali franzido e aí você vai falar o que pro paciente? Ó, você vai ficar esperando aí 1 ano esse fio absorver? Então a gente tem que resolver. Existe uma forma da gente descolar esse fio dessa superfície, né? Da pele como que eu vou dizer para vocês, vamos falar, desgarrar, vai, a pele do fio, esse fio assentar, e aí sim a gente espera esse fio reabsorver. Então, para evitar essa superficialização, a gente coloca esse fio na hipoderme, tá certo? E o que acontece muito, erro de plano é assim: se tiver um fio especulado muito superficial ou muito profundo, o paciente vai gritar na cadeira, tá? Porque se pegar lá no músculo, o paciente vai dar um pulo na cadeira de dor. Então, não é difícil a gente saber se nós estamos ou não no plano certo, tá certo? O maior problema que eu falo, tem gente que fala assim, eu pus o fio super no plano certo, eu tenho certeza, e aconteceu do fio superficializar. A gente tem que entender que a gente tem uma camada ali de gordura, que em mim essa camada de gordura pode ser desse tamanho, num paciente mais magrinho pode ser menor. E o que acontece? Quando a gente coloca o fio, você concorda que mesmo ele estando no plano certo, ele pode estar mais aqui embaixo nessa gordura, como ele pode estar mais aqui em cima nessa gordura. E se ele estiver mais aqui em cima, e muitas vezes o paciente não seguir os cuidados que a gente dá pós-procedimento, esse fio pode sim superficializar, tá? Então aí não vai ser culpa sua, não. Às vezes você fala pro paciente, não vai fazer exercício físico, não dorme em cima, não massageia, nem sempre ele segue todas as orientações e pode acontecer desse fio superficializar, e aí a gente tem que saber resolver. O que eu sempre falo, você só pode fazer um procedimento desde que você saiba resolver as intercorrências do procedimento, tá certo? E aí, quanto tempo dura? Lara, quanto tempo dura? Então, assim, a absorção desse fio é feita por hidrólise, em média 180 dias da data do procedimento, tá? E esse tratamento, essa indução de colágeno, ela fica ali, você consegue manter essa indução de colágeno por um ano e meio, mais ou menos. Na literatura tá 24 meses, mas eu nunca falo para o meu paciente 24 meses, tá? Por quê? Porque você induz ali o colágeno, isso é um raciocínio meu, tá? Você induz ali 3 meses o seu fio agindo, induzindo colágeno, ele vai ser hidrolisado dentro de 180 dias. E aí o que acontece? Esse paciente não faz mais nada. Esse paciente, de repente, ele fuma, toma super sol direto, não tem nenhum tipo de cuidado home care, de hidratação da pele, não usa protetor solar. Então, como que você vai manter esse tratamento todo esse tempo que a literatura fala de 24 meses? É impossível. Então, tratamento de fio, eu sempre falo para o paciente, olha, esse tratamento vai durar 1 ano e pouco, e muito interessante seria se a cada 6 meses você fizesse a inserção de mais alguns fios. Porque, na verdade, se você coloca uma malha de fios, dali 6 meses você põe outra malha de fios, o que você está fazendo? Um banco de colágeno, porque você está colocando ali mais colágeno, estimulando mais produção de colágeno antes de terminar essa primeira estimulação que você fez. Então, você está fazendo uma poupança de colágeno, tá? E eu vou dizer para vocês, é a melhor coisa, porque eu mesma dei uma largada, eu fiz um tratamento intensivo de fio, eu consegui tirar todas as trincas que eu tinha no meu rosto, mas eu não fiz essa manutenção. E uma vez que você não faz a manutenção, não adianta, você perdeu o colágeno, o processo de envelhecimento, ele continua, ele não para. E aí você não fez a manutenção, você vai ter que começar tudo de novo do zero, não tem jeito, tá? Quantas sessões, né, pra gente fazer esse tratamento?
Então, quando eu vou trabalhar o especulado e o liso junto, eu faço numa sessão só, tá? Então, eu sempre falo que um protocolo mínimo de fio liso tem que ser em torno de 4 pacotes de fios, de 3 a 4 pacotes de fios, que vem 6 no pacote, então são 24 fios, 12 fios de cada lado. É um protocolo mínimo para você conseguir fazer uma malha que vai te trazer uma produção de colágeno satisfatória, né? E isso quanto mais fio, mais resultado. É dose dependente, não tem jeito, tá bom? Agora o fio especulado eu vou falar para vocês o protocolo que eu faço assim que eu finalizar aqui, que daí já é um protocolo um pouquinho mais complexo, tá bom? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, que minha garganta tá que tá. Então vamos lá. Quais os resultados que a gente obtém com esses fios? Então, ó, é importante saber que tanto o liso quanto o especulado, eles são fios estimuladores de colágeno, tá? Não é que um é só para que o especulado faz sustentação e não faz estimulação. Os dois estimulam colágeno. Então, o que a gente vai ter com a inserção desses fios? A gente vai ter uma produção de novo colágeno, que é o responsável pela tensão e firmeza da pele. Então, quando a gente faz uma malha caprichada de colágeno, a gente realmente percebe que a gente muda a flacidez, a gente consegue uma pele mais firme, tá bom? A estimulação de fibroblasto, que vai levar a síntese de elastina, que vai dar pra gente a elasticidade da pele, tá bom? O polidioxanona, ele faz uma produção, uma síntese de ácido hialurônico, então essa pele ela vai ficar com um aspecto mais hidratado quando a gente usa o fio de PDO. E também a gente tem uma melhora da circulação local. Então, por isso que eu gosto tanto quando eu vou trabalhar a pele, de trabalhar com fio PDO liso, porque a gente trabalha o todo, a gente consegue melhorar a elasticidade da pele, a flacidez da pele, o tônus dessa pele, a gente consegue deixar uma pele mais firme, a gente consegue dar um brilho para a pele, porque a gente hidrata, o fio de PDO ele hidrata a pele, então a gente melhora o viço dessa pele como um todo, tá certo? Agora, tem pacientes que a gente não, são raros os pacientes que a gente não pode trabalhar com fio, tá? Gestante, porque a gente não trabalha nada na gestante, né? Gestante não tem pesquisa com gestante, então ela tem que curtir o filho dela, lactantes também, vai curtir o filho, é melhor, né? Pacientes propensos a queloides, embora os especialistas em cirurgia plástica, eles dizem que na face é uma agulha no palheiro, um queloide, que normalmente não se tem queloide na face, nós não devemos arriscar trabalhar em pacientes que apresentem histórico de queloide, tá? Por quê? Porque você vai ficar lá testando isso. Você imagina você colocar um fio, o fio ele vai gerar uma fibrose e essa fibrose ali vira um queloide no meio da face do paciente. A gente não tem como reverter isso cirurgicamente, a gente vai precisar encaminhar para um profissional, um cirurgião plástico resolver isso, porque só com terapias de cirurgia, né, para você regredir. Então, eu não arrisco, eu não trabalho. Eu já tive paciente que falou para mim, eu assino, pelo amor de Deus, faz. Eu falo, não, eu não faço. Porque hoje ele assina, amanhã se der um queloide, ele vai falar, você sabia do risco e mesmo assim você fez. Então, eu não faço. Oi, Du, tudo bem, amor? Outra coisa, pacientes que têm histórico de má cicatrização, né? Porque a gente vai fazer um monte ali de pertuitos no rosto dele. Pacientes que tiveram herpes recentemente, a gente normalmente primeiro faz uma terapia de prevenção de herpes, né? Um controle aí com aciclovir ou com valaciclovir, para depois a gente fazer esse tratamento. E os pacientes que têm uma expectativa irreal em relação ao fio,
né, que acha que o fio vai substituir o lifting cirúrgico. Então esses pacientes a gente não deve tratar, tá bom? Quando o paciente perguntar sobre os resultados, eu vou pôr esse fio, o que eu vou ver de diferente na minha pele com esse fio? Você vai ver um rejuvenescimento da pele, né? Você vai ver um aumento da vitalidade da pele, uma pele com mais brilho, com mais viço. Você vai ver a suavização de rugas finas, dependendo da malha que você colocar, até rugas profundas, você vai ver que você vai eliminar. Para fechamento de poros é fantástico, tá? Eu indico muito o paciente que vem, que já fez um monte de terapia, tem poro aberto, não consegue fechar. Você melhora a luminosidade da pele, você devolve um certo volume. Cuidado quando falar desse volume para o seu paciente, tá? Porque volume, o que acontece? Não é que você vai dar volume, você tem um tecido que você vai reposicionar, então você já vai dar um certo volume. Aí você vai pegar esse paciente, desculpa, eu me desconcentrei aqui, que meu marido ligou o celular dele aqui do meu lado e acabei me desconcentrando com o barulho do celular. Então o que acontece? Como você vai ter um aumento de espessura dérmica, porque você vai ter a formação de colágeno. Quando tem a formação de colágeno, você tem um aumento disso, tá? Em trabalhos científicos, você realmente tem um aumento de espessura dérmica. Quando você tem um aumento de espessura dérmica, o que acontece? Dá um certo voluminho, porque dá uma esticadinha. Então o volume é esse. Cuidado para não achar que o paciente vai ficar preenchido com fio, porque não vai. Oi, Cris, linda. Tá bom? E um fortalecimento do tecido, tá certo? Então você vai melhorar a pele do seu paciente como um todo. Só que é importante, sempre importante, você ter um protocolo mínimo de fios para poder garantir esses resultados, tá bom? Quais são os cuidados que a gente tem que ter para trabalhar com o fio nos nossos pacientes? Então, primeira coisa, paciente fumante tem resultados reduzidos, é super importante, tá? Porque eu não sei se vocês já repararam que os pacientes que são fumantes, a pele é até meio amarela, né? A pele é amarela, é aquela pele sem vida, é uma pele ressecada, então com certeza a gente não vai ter o mesmo resultado. É importante, antes de trabalhar com os fios, principalmente se for, a gente está falando aqui de fio PDO, mas existem alguns fios, né, mais pesados, de outros materiais, super importante ver se o paciente está tomando anti-histamínico. É lógico que a gente não pode interromper medicação de paciente se ele está sendo tratado por um outro profissional. Importante você entrar em contato com esse profissional para saber se ele pode ou não interromper esse anti-histamínico de rotina, tá? A gente não tem autonomia para tirar a medicação que está sendo dada para outra terapia por outro profissional, tá certo? Que fique claro isso. O paciente, ele deve evitar exercícios extenuantes 2 dias antes, por quê? Por causa da vasodilatação. Quando a gente faz muito exercício, a gente faz uma vasodilatação. Então, é mais para evitar hematoma, sangramento, tá certo? E 2 dias após. Olha, gente, isso de 2 dias antes e 2 dias após está na literatura. Mas quando eu faço um protocolo maior de fios, principalmente fios espiculados, eu peço 7 dias sem exercício físico. Porque aquilo que eu expliquei para você, a gente trabalha com um protocolo maior de fio especulado, mesmo que você colocou na camada certa, tá? Mas você tem tudo isso de gordura, você colocou na camada, tá aqui embaixo. O paciente, se ele vai lá, massageia, ou se ele faz muita mímica facial, esse fio ele pode se deslocar lá dentro daquela camada e ele pode superficializar. Então eu peço 7 dias para que se já comece uma fibrose aí na região, para que não tenha essa possibilidade do fio, de superficializar o fio, tá certo? Então depois do procedimento a gente pede gelo por 15 minutos, né?
Eu peço para o paciente não dormir, principalmente quando eu trabalho com especulado, com fio double needle, não dormir em cima da região, dormir com um travesseirinho de avião, assim, com a cabeça para cima, pelo menos uns 2, 3 dias, tá certo? Não massagear, evitar calor direto e laser por 30 dias, porque o calor aumenta a absorção desses fios, né? E não fazer pressão na região, tá certo? Alguns sintomas a gente tem que avisar o nosso paciente, porque o que acontece? O paciente, quando ele vai sentir uma certa sensibilidade, e depois de um tempo mesmo, que ele já até esqueceu que ele fez o procedimento, ele pode sentir uns choquinhos. Dependendo de como ele mexe essa musculatura, ele sente uns choquinhos. Então é importante a gente avisar que ele pode sentir aí esse incômodo, sabe? Eu mesma coloquei uma malha de fios PDO recentemente, liso, e já fazia 30 dias que eu tinha colocado o fio, eu tava dando aula em Uberaba, e eu punha a mão assim, eu sentia, eu falava, gente, parece que eu tomei um soco no rosto, não tinha hematoma, não tinha nada, mas estava super sensível dos fios que eu tinha colocado, tá? O paciente pode ter edema normal logo após a colocação, uma hiperemia, pode ter umas crostinhas onde a gente perfurou para colocar esse fio, tá? Ele pode ter esses choquinhos que eu falei para vocês, essa sensibilidade ao tocar, dependendo de quantos fios nós inserimos, e super importante orientar o paciente a usar protetor, né, bastante protetor para não ficar marca onde a gente fez esses pertuitos, essas inserções, tá certo? Toma mais uma água. E quais as complicações mais comuns que a gente tem de fio? A gente pode ter extrusão do fio, se for fio liso e tiver muito superficial, o organismo vai expulsar, isso é tranquilo porque o próprio paciente puxa em casa o fio sai na mão, a única coisa que vai perder o fio. Porém, no termo que ele assina, de termo de consentimento de fio, ele vai assinar lá que existe esse risco, porque existe mesmo, de perder um fio, tá? Os hematomas, que a gente nem considera intercorrência, porque a face é extremamente vascularizada e a gente vai furar ali, vai trabalhar com agulha, né? Fazer pertuito, fazer inserção dos fios de PDO, com certeza a gente vai, pode ter um hematoma ou outro, dependendo da quantidade de fios o edema, mas nada demais, a gente trabalha com um gelinho ali, a gente normalmente consegue reduzir esse edema. Sensação de formigamento é normal, principalmente quando a gente trabalha com uma malha maior de fio espiculado, tá? Uma irritação transitória, e o que pode ter, que é assim mais grave, é infecção. Mas a infecção, se o profissional fez uma boa asepsia, normalmente a infecção é do que? Onde tem as crostinhas ou onde fez o pertuito, o paciente ficar cutucando, tá? Por isso ficar ali manipulando, ou às vezes está sentindo uma pontinha de fio, fica manipulando. Isso sim pode dar uma infecção. Agora, ou por falta de asepsia do profissional, né? Que é o que eu acredito que vocês todos aí que estão me assistindo perdem um bom tempo fazendo asepsia da face do paciente, né? Porque é nossa obrigação prevenir isso. Outra pergunta frequente que eu recebo é: posso fazer fio e preenchedor na mesma sessão? Sim, pode fazer fios. Tem alguns profissionais que dão até cursos de protocolos de fios mais preenchedores, o resultado fica bacana. Eu não gosto muito de fazer protocolos misturados, Lara, eu prefiro dar um intervalo, nem que seja curto ali de 15 dias, e eu gosto de fazer separado. Por quê? Porque assim, se o paciente apresenta uma intercorrência, apresenta uma alergia, apresenta um edema maior, você acaba não sabendo se foi de um procedimento ou do outro, porque você acabou fazendo 2 procedimentos na mesma região. Então, eu prefiro trabalhar
de uma forma mais segura e fazer um procedimento por vez, mas pode sim ser feito na mesma sessão, tá? Agora vamos lá. Gente, vocês têm alguma pergunta, se tiverem alguma dúvida, pode colocar aí, tá bom? Que eu vou respondendo para vocês. Senão vocês mandam depois por direct que eu respondo. Eu tava em Vitória e a Luciene foi colocar um preenchedor em mim. Ela sofreu, porque cada pertuito que ela fazia sangrava, ela, mas que é isso que você tá sangrando tanto, você nunca foi assim. Aí depois que eu me dei conta, eu falei, é por causa da vitamina E. Então, por isso que a gente pede, né? Eu não tenho muito sangramento, então sangrou um pouquinho a mais. Agora, se você pega um paciente que já tem um sangramento maior e ainda tá tomando vitamina E, vai aumentar esse sangramento na hora do procedimento, tá certo? Então, gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me mandar por direct. Eu tô super à disposição. Vocês viram que hoje eu tomei a murchinha aqui, né? Mas é que assim, eu tive uma crise de labirintite aí de madrugada, que foi a primeira vez que eu tive, eu nem sabia o que era isso. Eu que tô achando que foi crise de labirintite, né? Mas assim, não passei muito bem e mesmo assim tive que dar aula durante o dia. Graças a Deus são minhas alunas lindas, maravilhosas. Dei aula sentada porque tava meio zonza hoje. Mas mesmo assim eu não quis deixar de cumprir esse compromisso que eu combinei com vocês de toda segunda-feira fazer essa live quando eu não estiver viajando dando aula. E eu gostaria que vocês me mandassem por direct, ou eu vou colocar uma perguntinha lá no meu story. Quais são os temas de live que vocês querem? Porque aí a gente vai conversando conforme a vontade de vocês aí, conforme o que for interessante para vocês, tá bom? E a minha lista VIP, quem quiser participar, só ir lá na bio, dar um oi para mim lá pela bio do Instagram, que eu acrescento o número de vocês. E foi super legal estar aqui com vocês hoje de novo, tá? E segunda-feira estamos aí. Vou pensar aqui em um outro tema para nossa live de segunda-feira e vocês vão me dando umas dicas aí de assuntos que vocês querem para nossas lives, tá bom? E aí eu vou me despedindo. Oi, Bruno! O Bruno, gente, é que me dá maior força aí para fazer meus vídeos, viu? Pessoal lá do Hélio Venâncio, que tá me dando maior força aí com as minhas lives, com o meu Instagram, com toda essa divulgação, tá bom? E o Elinho tá aí. Beijo, Elinho. Já tô finalizando aqui e obrigada pra vocês, viu? Muito obrigada mesmo. E ó, vocês estão ponta firme de estar aí comigo em vez de estar assistindo novela. Valeu, hein? A gente se vê segunda-feira que vem. Beijo! Se você gostou do conteúdo, compartilhe esse vídeo com os nossos colegas de profissão que têm interesse por esta área.